mais divertida passando. Os específicos seria o objetivo daqui da nossa reunião, do nosso seminário, né? Possibilitar a reflexão da prática pedagógica dos professores em formação, ou seja, nós discentes, né? Propiciar momentos de debate, demonstração de possibilidades, né? Que os jogos possibilitam no ensino, como ferramenta no ensino de matemática, né? Refletir acerca da importância dos conhecimentos matemáticos na formação do ser social, né? Que é muito importante também. Discutir a indissociabilidade, ela não se dissocia entre o ensino matemático e outras áreas do conhecimento, elas sempre estão correlacionadas. E problematizar dificuldades e problemas diagnosticados em diversas pesquisas na aprendizagem matemática no cotidiano escolar. Tem muitas pesquisas desse assunto, né? Por que a matemática se transformou no bicho-papão do ensino escolar. Então, esses seriam nossos objetivos específicos. Na fundamentação teórica, eu achei interessante só frisar só duas, porque essa aqui eu acho mais importante do PCN, porque além de ser um documento oficial do governo, ele não foi formado por um especialista, sim, mas por um comitê de especialistas. Então, se um comitê de especialistas chega e lança um documento oficial do governo, eu acho que a utilização de jogos no ensino de matemática está muito bem fundamentada e, inclusive, eles recomendam essa ludicidade no ensino da matemática, né? Aqui, o Lima fala o seguinte: ao resgatar as funções do lúdico na formação do educador e do educando, estamos retomando a história e a evolução do homem na sociedade, pois cada época e cada cultura tem uma visão diferente de mundo, pois o estudante não tinha a existência de hoje. Ela era considerada miniatura do adulto ou quase adulto. Os jogos, embora sendo um elemento quase sempre presente na humanidade, desde seu início, também não tinha a conotação que tem hoje. Era visto como fúteis e tinha como objetivo sua distração e recreio. Nessa nossa proposta, a gente quer sair da distração e do recreio para uma ferramenta mais construtiva, ou seja, aprender matemática. A metodologia, a gente esquematizou esse diagrama aqui, né? No ensino tradicional, dá para perceber que quando a gente entra na sala de matemática, ela parece um pouco assim individualista, onde não há correlações com outras disciplinas. E ela fica assim, individualista, um pouco egoísta, uma coisa que não é, ela sempre tem relações com outras disciplinas, né? Aí no próximo diagrama, o que a gente está querendo mostrar? Que com a utilização dos jogos, não só como ferramenta de ensino, mas como chave para poder, ou ponte, para poder chegar e interligar a matemática com as diversas disciplinas que estão ao seu redor, que estão circulando. Como isso, aí como exemplo, eu poderia citar aqui, esse ano foi um ano bem rico, né? Ano de Olimpíadas, onde que poderia fazer um planejamento para trabalhar o ano inteiro, fazendo pesquisa sobre jogos, quais foram os fundamentos matemáticos utilizados no treinamento dos atletas. Olha, que coisa. Isso você vai interagir tudo, o social, o antropológico, o psicológico, todo. Olha só a amplitude que o jogo te dá para você trabalhar no ensino da matemática, né? Seguindo lá, né? Nessa proposta de utilização de jogos, é fundamental que o professor ele tenha um certo treinamento, ele tenha o conhecimento dos jogos que ele vai utilizar. Se é 2 ou 3 jogos, ele tem que ter esse conhecimento, porque senão, como ele é o intermediador, ele é o interventor, então ele precisa ter o conhecimento básico daqueles jogos, para ele saber o momento certo, para poder aplicar as intervenções, quais conteúdos matemáticos ele pode. Eu faço uma relação aqui nessa hora de que o professor é igual aqueles dois personagens do Walt Disney, o professor Pardal e o Ludovico, onde na realidade eles dois ficam inventando coisa, né?
o professor, nesse papel, ele fica buscando possibilidades dele trabalhar com jogos, aonde é que ele poderia encaixar conteúdos matemáticos naqueles jogos, entendeu? Então, esse treinamento, esse planejamento, o professor tem que ter. Nós achamos, né? A partir desse projeto, nós achamos muito importante e fundamental importante. Primeiro, que o professor seja capacitado, tenha conhecimento prévio do jogo, para depois aplicar em sala de aula. Seguindo mais adiante. Aqui a gente vê alguns benefícios que na metodologia, não sei se deu para perceber, a gente não entrou muito em detalhe, como aplicar potência, qual jogo que vai aplicar potência, coisa e tal, né? Que a gente poderia chegar e pegar assim, por exemplo, um tabuleiro, né? Pode ser de dama ou de xadrez. Vamos estudar proporcionalidade. Então pega um jogo de um tabuleiro de xadrez oficial e passa para o caderno. Então você vai trabalhar com proporção, você vai trabalhar com escala. Então pega do caderno, onde que vai ser tipo um projeto do estudante. Olha, então vamos aplicar esse tabuleiro numa quadra. Pega esse desenho seu aqui no caderno, joga numa quadra, onde ele é muito mais amplo. Fora isso tem também as formas geométricas que você vai trabalhar, potência, porque são várias casas onde você pode trabalhar potência e assim por diante. Nessa questão aqui, o que a gente está tentando dizer? Que aqui o jogo, o professor que aplica o jogo, ele consegue detectar os alunos que estão com dificuldades reais, né? Também consegue, o aluno, ele demonstra para seus colegas e para o professor se o assunto foi bem assimilado ou não. Porque de acordo ele vai jogando, você vai ver o desenrolar da coisa, você vai ver se ele está sabendo ou não jogar direito. E a partir do momento que ele está sabendo ou não jogar, mesmo que ele perca ou ganhe, dá para a gente fazer uma análise prévia de como é que está o seu desenvolvimento, sua análise crítica, sua análise sua lógica, né, cognitivo, coisa e tal. Tudo dessa forma. Existe também uma competição entre jogadores e adversários, pois desejam vencer e por isso aperfeiçoam-se e ultrapassam seus limites. Quando a gente entra no jogo, o velho ditado, a gente não entra para perder, a gente só entra para ganhar. Isso o que ele serve? Serve de estímulo o aluno. Então, quando ele é estimulado a ganhar, depois, após a partida, você pode chegar e lançar um trabalho para ele e falar o seguinte: o que você sentiu, o que te levou a você vencer? Como é que você pode fazer isso aí? Qual o seu objetivo na escola? Correlacionar a vitória de um jogo com a vitória nos estudos, com o seu aproveitamento nos estudos, para poder ele tentar perceber que, da mesma forma que vencer um jogo é importante, ele acha importante, vencer nos estudos também é importante. E para isso ele vai ter que ter, da mesma forma que ele teve compromisso com o jogo, ele também tenha com os estudos. Então é uma coisa que fica implícita, mas o professor pode utilizar isso e fazer com que o aluno reflete sobre esse assunto, né? Também tem, durante o desenrolar de um jogo, observa-se que o aluno se torna mais crítico, alerta e confiante, expressando o que pensa, elaborando perguntas, tirando conclusões, sem necessidade de inferência ou aprovação do professor. Porque no jogo, ele se acha tal. Aqui quem está jogando sou eu, é eu que vou vencer, se perder você é eu. Independentemente do professor estar ali, não, você vai ter que fazer isso. Quer dizer, já houve aqui até citações da professora de matemática aqui, o papel do professor não é estar escrevendo no quadro, mas sim o aluno é que tem que ir no quadro mostrar como é que ele achou o desenvolvimento daquele cálculo. Então, da mesma forma que se o aluno consegue raciocinar sozinho, analisar um jogo e efetuar as jogadas, ele também tem que trazer esse poder de raciocínio dele para dentro do campo da matemática, né? Eu acho que tem essa possibilidade e a gente chegou e registrou isso na metodologia. Também tem aí outro tópico: não existe o medo de errar, pois o erro é considerado um degrau necessário para chegar a uma resposta certa. No jogo, o erro é um aprendizado e
Na matemática também é, porque a maioria dos cientistas, dos grandes matemáticos, não acertaram da primeira vez os seus teoremas. Eles foram tentando. Segundo, eu não sei, mas, por exemplo, o Pitágoras levou muito tempo para poder conseguir colocar o teorema, o teorema dele em prática, né? Provar o teorema dele funcionar. Então, da mesma forma, é o jogo. E também essa relação a gente pode trazer para o ensino da matemática. Durante se executar dessas problemáticas, dessas relações, fica sempre implícito o seguinte, porque aluno, estudante, esse negócio, ele é muito curioso, ele sempre lança perguntas, né? Surgem discussões. Por exemplo, quando você, no jogo é a coisa mais fácil que você vê discussões de que um querer ser melhor do que o outro. E aí, teve um dia que eu cheguei e falei para um aluno meu que estava numa discussão lá, e aí depois do para quieto com isso, eu cheguei e falei assim, gente, discussão pode ser explicado com matemática, num desenho de matemática, através de uma função exponencial. Começa com uma besteira lá embaixo, o negócio, os anos vão se esquentando, vão sumindo, até sair fora do controle. E aí acontece um bocado de bobagem. Eles acharam interessante e talvez, acho que futuramente, agora não estão preparados ainda, mas futuramente eles dizem que querem aprender a tal da função exponencial. Vamos ver, né? Aí, não existe o medo de... não, isso aí já foi, né? O aluno se empolga com um clima de uma aula diferente, o que faz com que aprenda sem perceber. Ele pensa que o jogo é uma brincadeira, é uma competição, mas ele está implicitamente ele está aprendendo matemática. Segue mais, gente. O que a gente não deve chegar e colocar, forçar em sala de aula no jogo é tornar o jogo algo obrigatório, escolher jogos que o fator sorte interfira, né? Utilizar utilizar atividades que envolvam 2 ou mais alunos para oportunizar a interação social. Quer dizer, aí é que vem o negócio da confusão, quando se trabalha com a equipe, há muita discussão. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que o aluno for trabalhar em equipe, né? E trabalhar a frustração, que eu acho bastante interessante isso aí, trabalhar aí da derrota, mas aí no caso do nosso Fundamental 2 seria adolescente. A derrota, a frustração pela derrota, porque aí seria mais um pouco psicológico, né? Perdi, coisa e tal, eu sou carinho, eu sou pior. Não existe isso. O professor tem que trabalhar esse aspecto emocional e psicológico. Vai mais. Aí tem os momentos dos jogos, né? Que é o primeiro momento, familiarização dos alunos com o material do jogo, ou seja, pesquisa, coisa e tal. No segundo momento, as regras. No terceiro, o jogo pelo jogo, ou seja, um treinamento leve, coisa e tal. No quarto momento, intervenção pedagógica e verbal. Vamos lá, são 7 momentos. Todos. Segue adiante. No quinto momento, o registro do jogo, aí já começa a competição, né? Vamos ver. A intervenção escrita, né? Ou seja, onde você faz algum relatório, fala o que você está sentindo, o aluno no caso, né? E jogar com competência. Segue adiante. A situação dilemática é uma questão, só no aqui. A situação dilemática é o que o jogo proporciona durante suas jogadas. E aí é o que nós já falamos aí atrás. A cada jogada, o aluno ele entra numa situação, será para onde que eu vou? Que caminho eu vou? E aí, essa situação dilemática o jogo proporciona muito bem e é bom, é uma ótima ferramenta para o professor trabalhar em cima disso aí. Segue adiante. Aí são os resultados que a gente consegue trazer com o aluno. O aluno é o professor, rompe o método tradicional de ensino, né? E traz uma inovação. Aluno estimulado, compreensão de assuntos, ratificação de conteúdos, por aí vai. Gente,
Na construção desse trabalho, eu pensei em uma coisa. Na minha formação de curso, eu vou deixar isso para vocês. Na minha formação, na formação do meu curso, eu posso chegar e pensar o seguinte: eu não vou ser o melhor professor do mundo, né? Nem também vou vou formar na minha execução da minha profissão expert em jogo, nem grande matemático, mas usando o jogo como ferramenta de ensino-aprendizagem, eu vou ter uma certeza que eu vou estar dando uma pequena contribuição para a formação de um ser social mais preparado para enfrentar os problemas do dia a dia. Muito obrigado.